E queridos, espero que todos estejam bem. Aqui a gente começa mais um episódio do Credo. E antes de entrar no tema, eu convido vocês a seguir a gente no Instagram, TikTok, no canal do YouTube e nos tocadores de podcast. É só procurar por @credoafirma que você vai nos encontrar. Já agradeço antecipadamente porque o seu like é muito importante. E hoje o tema não poderia ser outro como falar sobre o Dia da Mulher. É uma data que, no caso para nós mulheres, é bastante sensível, pelo menos eu falo por mim. E, né, falo nós mulheres, mas eu falo por mim, eu também falo por várias amigas minhas que eu sei que pensam bem parecido comigo. Porque como que a gente vai comemorar quando a gente tem noção de que 10 mulheres são mortas no Brasil por dia? Eu vi essa matéria há um ano atrás, no dia 8 de 2023. E quando 8 de 10 casos, quem mata a mulher é o parceiro ou o ex-parceiro. Quando a gente vê que as mulheres ainda ganham menos que os homens, quando as mulheres ainda precisam criar os seus filhos sozinha. E eu não estou falando só de mulheres que não têm parceiro, enfim, eu falo de mulheres também que têm parceiro, que são casadas, enfim, e ainda assim elas acabam criando os seus filhos sozinha. Então, fica bem difícil, né, a gente comemorar o Dia da Mulher, porque a que custo? Ser mulher não é fácil, né, em vários aspectos. Então, fica bem difícil a gente pensar num dia 8 como uma data comemorativa. Quando a gente abre, né, os sites de notícia, e sempre tem uma matéria falando sobre um assassinato de uma mulher. Hoje mesmo eu entrei no Globo.com e já tinha logo na capa que um PM ele havia assassinado a mulher e depois tinha se matado. Eu não tive nem coragem de entrar na matéria, mas o modus operandi é sempre muito parecido. Ou a mulher quis terminar a relação e o cara não aceita, às vezes já terminou a relação e o cara ainda continua perseguindo até que chega um momento que ele vai lá e faz isso, e mata a mulher dele. Teve um caso que eu li há pouco tempo atrás, que foi de uma mulher que ela foi na delegacia, né, pedir, enfim, medida protetiva, né, enfim, para o marido. E poucas horas depois o marido foi lá na casa dela, ele arrombou a casa e matou ela. Com requintes de crueldade que eu não vou detalhar aqui porque eu acho desnecessário. Mas me chocou muito, porque não é só matar, mas ele tem que vilipendiar a mulher que ele viveu, enfim, que em alguns casos é mãe do filho dele, sabe, dos filhos, né? Então, o que comemorar? Já que nós mulheres, a gente passa por vários tipos de violência. Existe a violência propriamente dita física, tem emocional, onde muitas mulheres passam por humilhações, por ofensas, por ciúme excessivo,
violência patrimonial que pouco se fala sobre isso, mas a gente deve sim falar, que a mulher ela constrói junto com o homem quando, enfim, ah, mas ela não trabalhava, ela estava dentro de casa. Querido, ela trabalhava. Ela cuida da casa, e isso é um trabalho. Ela cuida dos seus filhos, ela cuida de você, e isso é um trabalho não remunerado, né? Eu sei que muita gente vai falar, mas isso daí é o que a mulher tem que fazer. Não, todo mundo tem que cuidar da casa, todo mundo tem que cuidar sim dos filhos, porque a responsabilidade é igual. Independente da mulher ficar o dia inteiro dentro de casa, porque ela trabalhou também, ela se exauriu. Então, é uma discussão que acho que muita gente não está preparada para isso. E aí, quando a gente vê uma Lei Maria da Penha, que foi aprovada em 2006, não é muito tempo, 2006, que mesmo com essa lei sendo criada, ainda somos violentadas, assassinadas, não temos os mesmos direitos. É uma lei que ela foi criada, né, para agilizar alguns processos, né, que antes eram mais demorados, né, com a medida protetiva, né, entre outras coisas. Só que ainda assim, mesmo com uma lei, ainda é difícil para as mulheres. É muito louco pensar que nós não somos donas do nosso próprio corpo. Só no ano passado que foi aprovada uma lei onde a gente pode fazer uma laqueadura sem autorização do marido. Até o ano passado, as mulheres tinham que pedir autorização do marido, né, se fossem casadas. Então, as mulheres não são donas do seu próprio corpo. Ela não pode ter a escolha, né, de ela não quer ter filhos, ela também não quer tomar pílula. Ah, usa camisinha. A gente sabe que existe um fator de que pode acontecer uma falha. Então, até porque a pílula causa um monte de transtorno, né, para o corpo da mulher. Eu mesma não podia tomar pílula. Então, a mulher, se ela é casada, ela precisa de uma autorização. Antigamente, os homens poderiam alegar, quando eles cometiam um feminicídio, que era em legítima defesa da honra. Isso caiu apenas em 2021, ou seja, até 2021 o cara podia matar uma mulher e falar: não, é porque eu me senti ameaçado, a minha honra foi ameaçada. Então, mais uma vez, os homens estão em privilégio, né? Estavam, né, no caso. Quando a gente fala em luta pela legalização do aborto, a gente só quer ter o direito de não morrer, porque fazer aborto só não é legalizado, porque é feito. Só que nós mulheres queremos ter o direito de não morrer, de fazer numa clínica que seja decente, que não seja uma clínica clandestina e que a gente possa escolher se a gente quer ou não ser mãe. A gente só quer escolher, a gente só quer ter o direito da escolha. Eu não tô falando que, nossa, vai legalizar o aborto, todo mundo vai. Não, gente, não é isso. Não é isso. Existe uma série de questões envolvidas. E é apenas ter o direito de não morrer fazendo um aborto clandestino. A gente só, acho que a gente só quer ter o direito de escolha para o nosso corpo.
Eu falo até de um relato particular, que eu tinha um mioma, que durante 8 anos ele me fez sofrer muito, com dores absurdas, com hemorragias absurdas. Não foi nenhuma nem 2 vezes. Eu praticamente todo mês parava num hospital, porque eu estava com hemorragia ou com dor, ou as 2 coisas. E eu levei 8 anos para conseguir fazer a cirurgia, porque não teria muita escolha, eu teria que tirar o meu útero, porque não conseguia descobrir o porquê que sangrava tanto, porque o meu mioma não estava num lugar que que proporcionava, né, todos esses problemas. Eu desde muito nova, eu já tinha essa certeza de que eu não queria ser mãe, e eu falava isso com os médicos, porém, eles queriam sempre escolher, na verdade, eles escolhiam por mim, né. Eles falavam: "Não, a gente não vai te operar. Ah, porque você pode se arrepender. Ai", mesmo eu verbalizando com toda a certeza do mundo que eu não queria ser mãe. Até porque eu nem sabia se eu poderia ser mãe, com todo o problema que eu tinha. Eu queria primeiro pensar na minha saúde. E se a opção melhor era a cirurgia, eu queria fazer essa cirurgia. Ah, mas aí não vai ser mãe. Gente, ser mãe não é só ter uma gestação. Eu falo até hoje que se porventura, em algum momento, me vier um uma vontade súbita de ser mãe, o que mais tem são crianças querendo uma mãe. Então, eu não acho que, ai, adotar seja menos do que você gestar uma criança. Até porque ter filho, como dizem, né, até cachorro tem. É horrível essa expressão, mas é verdade, não deixa de ser verdade. Então, pelo viés da psicanálise, a histeria era uma doença atribuída às mulheres, apenas às mulheres. Antes, né, da psicanálise, né, surgir, de Freud, né, começar as suas pesquisas, enfim, os seus estudos, a histeria era atribuída apenas às mulheres. E ele trouxe um outro olhar a respeito disso. E por que só as mulheres? Porque os médicos atribuíam a histeria diretamente ao útero. Então, só quem tinha útero era histérico, e quem tinha útero, mulher. Então, até mesmo, né, uma patologia era atribuída, né, ela existe apenas porque eram mulheres. Por isso que é engraçado, né, é que há um bom tempo atrás, eu não sei o que não lembro quem foi, uma amiga minha falou assim: "Ah", não sei o que, falou: "Ai, parece um histérico", e ela falou assim: "Não, porque histeria é só feminina". E aquilo ficou na minha cabeça. Só que eu não me interessava, né, por psicologia ou psicanálise. E depois que eu comecei a estudar psicanálise que eu fui ver sobre a histeria. E a minha grande ficha caiu. E quando a gente vê que desde o início da história, como a gente conhece, as mulheres elas são perseguidas e são assassinadas. Na Idade Média, queimavam mulheres porque julgavam que elas eram bruxas. E as bruxas eram mulheres independentes, que tinham opinião, que não se subjugavam aos homens, então elas eram condenadas à fogueira, denominadas como bruxa, e eram queimadas. Eu prefiro acreditar que elas eram bruxas mesmo, sabe? Mas não sei se elas fossem bruxas, por que que elas morriam queimadas? Mas, bom, eu continuo acreditando que eu sou uma descendente de uma bruxa, prefiro acreditar nisso.
mas é sempre porque a mulher, ela quer ter direitos iguais. E é o que a gente quer. A gente não não odeia homem, tá, óbvio, devem ter existirem mulheres que odeiam e devem ter os seus motivos para isso. No meu caso, eu posso dizer que eu não odeio os homens, mas o que a gente quer apenas é igualdade de condição para existir, em primeiro lugar, sabe. Porque a gente tem medo de sair na rua à noite. Tem medo de sair na rua até de dia, apenas porque a gente é mulher e porque a gente sabe o que pode acontecer. É é triste, mas é real. O que a gente quer é igualdade de condição, é igualdade política, é igualdade jurídica, é igualdade social. A gente não está lutando contra os homens. O feminismo não é o contrário do machismo. O feminismo é uma luta por direitos iguais. Eu vi uma expressão muito legal que é direitos equânimes. Equânimes significa iguais, mas eu achei bem bonita essa palavra. E é isso que a gente quer. Direitos iguais. E é engraçado falar sobre feminismo agora, porque eu não entendia de feminismo até pouco tempo atrás. Eu não entendia mesmo, era um assunto que passava ao largo, assim. Só que aí, conforme eu fui entendendo o feminismo, eu fui me dando conta de que eu fui criada por 3 feministas que nunca souberam que isso existia. A minha mãe, ela sabe, mas ela acaba sendo reticente, enfim. E tem certas discussões que não valem a pena, então eu não não rendo tanto esse assunto. Inclusive, as 3, né, foram machistas em algum lugar. A minha bisa sempre criticou a minha avó, porque a minha avó não casou. A minha avó praticamente obrigou a minha mãe a se casar, que no fundo, isso eu converso com a minha mãe hoje, e é uma análise que eu faço pela história que minha mãe conta. A minha mãe, se pá, acho que ela nem tinha casado, ela ia viver estudando, porque a minha mãe sempre foi muito estudiosa, ela sempre gostou muito de estudar. Eu brinco que ela sempre foi bem nerd, sabe. Inclusive a minha avó não deixou ela fazer a faculdade que ela realmente queria, porque era uma faculdade dita masculina. E é óbvio que o meu pai achou ótimo isso, né. Então a minha mãe acabou fazendo uma faculdade mais feminina. Só que minha mãe não gostava daquilo, entendeu. Ai, que saco. De repente pode ter um barulho aí, sons da minha rua. Portanto que minha mãe não ela trabalhou muito pouco, né, com pedagogia, que foi no que ela se formou. Então, ela acabou indo para um lado mais administrativo, que de certa maneira acho que tinha um pouco mais a ver com ela do que a própria pedagogia. Então, é muito louco pensar nisso, né. Só para contextualizar do porquê eu vejo a minha bisa, a minha avó e a minha mãe como mulheres feministas, no trato da vida delas, porque as 3 foram mães solteiras. A minha mãe casou com meu pai, mas o meu pai sempre foi muito ausente emocionalmente e financeiramente, então eu considero que minha mãe também foi uma mãe solteira. A minha bisavó, ela foi uma mãe solteira, ela criou a minha avó sozinha, ela claro que existiu o meu biso, só que ela simplesmente mandou ele embora porque ela descobriu que ele traía ela, ele tinha uma outra família, ele era marinheiro. A a história que se conta, né, os marinheiros têm uma mulher em cada porto, então ela botou ele pra fora, ele também, tipo, cagou, e ela criou a minha avó sozinha. Minha bisa era uma mulher bem sofrida, ela era muito dura, muito exigente. Ela criou
a minha mãe e o irmão dela, e ela era extremamente rígida nessa criação, e ela era uma pessoa muito rígida. Eu fico, eu fico tentando pensar o que que ela passou, e eu não, óbvio, não posso alcançar tudo que ela deve ter sofrido para poder criar a minha avó sozinha, né? Ser mãe solteira em 1923, 23, agora eu não me lembro ao certo, não deve ter sido muito fácil. A minha avó também não foi casada com meu avô. Meu avô era um homem mais velho que ela e morreu quando a minha mãe tinha 2 anos. Ela também criou os filhos sozinha. E a minha mãe, ela se separou quando eu tinha 5 anos porque ela não queria ter um marido que traísse ela. Apesar da minha avó ter sido contra, a família do meu pai, todo mundo foi contra a minha mãe peitou e falou: Eu não quero, eu vou criar minha filha sozinha. E foi o que ela fez, ela me criou sozinha. Porque o meu pai, como eu disse, sempre foi distante. E mesmo com os pensamentos machistas, né, que eu observava na minha casa, eu tive uma criação feminista. Primeiro por ver todo esse histórico, né, eu ouvia todas as histórias a minha vida inteira. A história da minha bisa, a história da minha avó e também da minha mãe. Eu via a história da minha mãe acontecendo. E uma coisa, principalmente minha mãe também sempre foi muito assim, mas a minha avó falava bastante que a gente não tem que depender de homem para nada. Então eu aprendi muita coisa, sabe? A minha avó me ensinava muita coisa, a minha mãe me ensinou a ser independente desde muito cedo. E, e até mesmo assim, a minha avó, ela me ensinou umas coisas muito práticas, sabe? Porque ela se virava muito bem sozinha, até em serviço doméstico que a gente fala que é dito masculino, né? Trocar um chuveiro, colocar tomada, furar parede, montar móvel, coisas de casa, né, que a gente fala que, ah, não, vamos deixar para o marido fazer e tudo. Minha avó me ensinou a fazer e ela falava isso, ó, não precisa de ninguém. Ah, minha avó trocava a nossa resistência do chuveiro, a minha avó se virava, ela ela fuçava em muita coisa, assim, às vezes quando ela não dava conta, aí sim ela ia contratar, ela pagava alguém para fazer, né? Então ela sempre teve o dinheiro dela para que ela, né, se ela precisasse, ela pagava alguém para fazer, entendeu? Então, ela sempre falava, né, apesar dela não ter feito isso com a minha mãe, comigo, ela sempre disse assim: "Ai, você tem que ser o que você quiser". E a minha mãe também sempre foi muito nesse sentido, ela sempre me apoiou muito. Você vai ser o que você quiser. Todas elas trabalharam fora. A minha avó trabalhou até um pouco mais de 60 anos. Minha mãe trabalha até hoje, infelizmente. Adoraria que ela não trabalhasse mais, mas a vida tá difícil. E hoje ela tem 72 anos e minha mãe ainda trabalha. E a minha admiração por elas é enorme, é muito grande, assim. Elas foram sempre assim um norte do que eu achava que eu deveria ser, sabe? Eu admiro todas elas, principalmente minha mãe, por tudo que ela sempre fez por mim, em todos os aspectos. E chegando nesse ponto, né, eu vejo que entra agora o assunto né, da estatística, né, que eu não fugi, né, de ter sido criada apenas pela minha mãe. E é triste porque isso é mais comum do que a gente vê, tipo, pais que criam os filhos juntos, né? Até hoje, quando algum amigo meu fala, não, mas o meu pai é casado até hoje, eu acho aquilo incrível, porque é tão mais comum a gente ouvir, né, de que, enfim, os pais são separados e principalmente ouvir que o pai largou e a mãe que cuida sozinha, né?
infelizmente é isso que eu mais ouço, que eu mais vejo, né. E aqui eu posso até falar sobre 2 mulheres, né, eu falo aqui valeu Dona Ana, valeu Dio, que são 2 mulheres incríveis, mães de 2 amigos meus que também foram mães que criaram os seus filhos sozinhos e fizeram um excelente trabalho, porque são 2 pessoas incríveis. Então eu admiro muito essas mulheres e respeito muito essas mulheres. Posso falar da minha comadre também, que que também criou o filho dela sozinha, né, porque o pai nunca quis tomar a frente de nada, e agradeço a Deus porque meu afilhado não puxou em nada, o pai dele. Ele é um cara muito legal, muito foda, que eu admiro. E então é por isso que quando eu falo, assim, do Dia da Mulher, para mim é um dia muito mais triste do que um dia para a gente comemorar, porque eu acho que a gente precisa se lembrar de todas as mulheres que perderam a vida apenas porque elas eram mulheres. Por todas as mulheres que têm jornada dupla, tripla, para criar os filhos com o mínimo de dignidade. Lembrar das mulheres que, mesmo com um companheiro, também criam os seus filhos sozinhas. É muito difícil comemorar o dia 8 de março. E pensando, né, nessas mulheres, eu convido vocês a fazerem uma oração nesse dia de hoje para todas as mulheres que não estão mais aqui, por todas as mulheres que batalham, né, para sobreviver, por todas as mulheres que criam seus filhos sozinhas, por todas as mulheres que convivem com você. Acho que é um momento mais de reflexão, né, de parar e pensar e fazer uma oração. E para quem não é de oração, pensem com carinho, sabe? Reflitam sobre tudo que eu falei, né? Às vezes passa batido, sabe? E aí a gente esquece, né, de fazer essas reflexões, né, no dia a dia. Mais uma vez, né, passa um carro aqui, espero que vocês não tenham ouvido, mas acho difícil. E eu termino hoje o episódio dedicando para Maria, Maria da Glória e Lúcia Maria, que são as mulheres que me criaram e me ajudaram na construção da Marcela que eu sou hoje. As Marias que Milton Nascimento canta. Eu tive 2 e tenho uma ainda na minha vida. Então, acho que é isso. Eu espero que vocês tenham um final de semana muito legal, muito bom, muita paz, muita saúde para todo mundo. E eu convido vocês a seguir as redes sociais do Credo. Então, procure a gente como @credoafirma no Instagram, no TikTok, no YouTube e nos tocadores de podcast. E é isso. Muito obrigado pela companhia de vocês. Um beijo.